pessoal, nossa entrevista de hoje é com Lucas Araújo da Cruz Rego, formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e aprovado no concurso ISS Maricá. Oi, Lucas, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, tudo ótimo. Obrigado. Que isso, é uma honra estar aqui com vocês. Lucas, para começar a nossa conversa, me fala um pouquinho sobre você e por que você decidiu pela carreira pública? Cara, vamos lá. Eu era do mercado privado, tá? E assim, eu tava eu tinha um emprego mais ou menos estável, porém o salário não me atraía muito. A verdade é que eu estava numa zona de conforto ali que, se eu continuasse, eu não ia subir nenhum degrau na minha vida. E assim, isso me angustiava um pouco. Eu queria tentar, tinha um pouco de medo. Eu conhecia um ex-namorado de uma prima que ele estudou para fiscal, isso há muitos anos atrás, deve ter mais de 10 anos, talvez. Ele estudava para a Receita Federal, que eu sabia, e ele decidiu estudar para fiscal. Ele era um cara muito esforçado, muito humilde, e ele passou, se eu não me engano, foi para o Mato Grosso do Sul, e depois passou para a Receita Federal, então ele foi aprovado nessas duas provas. E assim, eu convivi com ele esse período de batalha e depois o sucesso do cara. Então assim, eu vi que dava, né? Eu vi que era possível. Só que, cara, sempre bate aquele medo, né? Acho que é normal até você iniciar e tentar. Acho que não custa nada tentar. Daí foi isso. Foi muito pautado por ele, assim, que eu comecei a estudar. Óbvio que tendo apoio, pessoa que tem apoio de familiares e de amigos em volta, pois é meio que essencial, assim. Você estudar contra isso, eu não consigo nem ver, apesar de achar possível. Mas foi basicamente isso. Eu me espelhei nele e aí comecei a pesquisar mais sobre como é que funcionava, por onde que eu ia começar, um monte de dúvida que você tem no início, acho que faz parte. Uhum. E me fala como que você conheceu a LS Concursos e o que te levou a escolher a nossa consultoria? Cara, eu conheci a LS, para falar a verdade, através de um amigo meu. Uhum. Ele já estudava pela LS, acabou que no meio do caminho ele desistiu, mas foi isso. Fazer um curso presencial para você estudar para concurso eu acho meio inviável e desnecessário atualmente. Então eu já queria estudar de casa ou do trabalho que eu tinha. Pesquisei bastante sobre, na época tinha menos informação que hoje, mas eu consegui achar boas referências por estudos de PDF, começou assim. E aí dentro desses estudos, casou na mesma época do meu amigo me indicar e falou, cara, entra no site, os caras são assim, monstros de aprovação na área fiscal, tu tem que conhecer, o método é muito maneiro e vai lá. Aí beleza. Entrei no site, li tudo, vi as referências, várias aprovações, os números eram meio assustadores, assim, falei, vamos lá. Aí foi isso, entrei no site, marquei a entrevista com o consultor, que, sem compromisso nenhum, então, achei super válido, e daí foi isso, foi assim que eu conheci, e desde o começo eu não tive nenhuma experiência estudando sozinho, não. Desde o começo eu fui com a LS. Uhum. Foi assim que eu comecei. Uhum. Você continua estudando com a gente até hoje, né? Apesar de ter passado
no ISS Maricá, né? Você está tentando outros concursos. Quando que você começou a estudar com a LS? Foi em que ano? Olha, foi há 4 anos atrás. Uhum. Foi há 4 anos atrás, era 2015 que eu comecei. Foi isso aí mesmo, exatamente. Metade do ano de 2015, lá para agosto, por aí. Uhum. Qual foi a importância da LS na preparação, na sua preparação? Pô, a importância toda, né? Porque, como eu te falei, eu comecei estudando pela LS, eu não tive nenhum momento estudando sozinho ou nenhum curso presencial. Foi meu primeiro contato com estudo para concurso público, foi pela LS. E, cara, eu não consigo imaginar como era antes disso, ou pessoa que opta por não estudar através do método desse. Porque, assim, vou aprender uma matéria diferente que eu nunca vi na minha vida. Você compra um livro na livraria. Nossa, não passa na minha cabeça isso, como isso já funcionou. Acho isso meio bizarro, né? Mas a importância foi toda. Eu era... Quem me pergunta, eu falo muito. Toco muito nesse assunto porque eu não fiz direito, eu não fiz contabilidade, eu era de uma área completamente externa, entendeu? Isso era um medo que eu tinha, era o meu ponto fraco era esse. Eu tinha medo de estudar para concurso por isso, porque eu falava, cara, eu vou ter que aprender direito, não sei se eu vou conseguir aprender direito, não sei se eu vou aprender contabilidade, difícil e tal. Pelo fato de eu ser de outra área, né? Mas, os caras, você basicamente é como se ele montasse uma grade escolar para você, né? É excelente. Mas você provou que é possível, né? Apesar de você ter feito um curso de Relações Internacionais, né? Completamente, nada a ver com a área fiscal, né? Mas você provou que é possível, né? A pessoa optar pela área fiscal mesmo não tendo feito um curso apropriado. Cara, é completamente possível, tá? E não só, não só falando por mim, tá? Conheço muita gente que foi aprovada para fiscal de vários locais e se bobear, a maioria não é formada em Direito e Contabilidade, que são as matérias que a galera costuma estudar. Eu já conheci gente de tudo quanto é área, cara, que você possa imaginar. Engenharia, matemática, professor de educação física, qualquer coisa que você possa imaginar tem gente. Então, assim, é completamente possível. Uhum. Lucas, me fala da sua interação com o seu consultor e como é que foi a sua adaptação inicial? Cara, meu consultor, sem palavras para ele desde o começo. O cara ele é excelente. O cara é muito gente boa, adoro ele, Eduardo, desde a primeira entrevista que eu te falei, que é sem compromisso, né, com a LS que você faz. Eu acho que essa primeira entrevista tem para você que está pensando em contratar esse serviço, cara, essa primeira impressão que você tem assim é bem impactante. Uhum. E o Eduardo, ele é muito gente boa desde o começo. Ele quebra o gelo, né? Ele te passa a experiência dele de forma amigável. Parece ele vira seu amigo, não tem como o cara não virar seu amigo. Então, assim, toda hora dando feedback, às vezes, no meio da preparação, você tá estudando regularmente, dia a dia, faz parte, do nada aparece um e-mail dele, e aí, como é que tá o ritmo? Tá animado hoje, tá desanimado? Ele é excelente. Sempre presente, né? Sempre presente, cara, sempre dá feedback, o cara é muito bom. Uhum. E me fala da sua rotina antes de sair o edital. Você trabalhava, né? Você conciliou o trabalho com o estudo? Sim, eu conciliei, numa parte eu conciliei trabalho com estudo, até saírem os editais. Quando saía edital, eu parava de trabalhar e só estudava. Só estudava. Que não é pouco, né?
Agora me fala, o que você achou do planejamento da ALS no pré-edital? Você teve alguma dificuldade? Cara, o planejamento da ALS no pré-edital é basicamente, como eu te falei, te ensinar matérias que você nunca viu na vida. Não é simples. Se eu falar que é simples, eu vou estar mentindo. Mas assim, eu desconheço uma forma melhor de você começar do zero. Eu acredito que não exista uma forma melhor de você começar do zero, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram ALS e a grande maioria que quer e continua é bem sucedida. Uhum. Eu não consigo imaginar outra forma de começar a estudar, não. E não é só começar, não. É óbvio que para começar é essencial. Os caras me tiraram do zero e, me deram uma base absurda. Mas mesmo para quem já tem base, ou então quem já é formado em Direito e vem para a ALS, cara, se surpreende. E você teve alguma dificuldade no pré? Cara, eu tive dificuldade, porque não vou mentir para você. Você demora um aninho aí para ter uma base forte em, ainda mais a área fiscal, que é um complexo de matérias de várias áreas diferentes. Você tem que se virar com aquilo. Então, obviamente, eu tive dificuldade, mas é assim, o fato de você trabalhar por metas é muito organizado. O fato de você ter um feedback, você conseguir acompanhar a tua evolução. Claro que são números, né? A métrica que você tem ali são números. Então, você tem a sua evolução que você percebe, a sua própria percepção, e você tem os números ali, você tem os resultados. Parece, sei lá, parece uma empresa que funciona no mercado. Ela tem métricas e você consegue acompanhar aquilo. É excelente. Uhum. Agora, Lucas, me fala como era a sua rotina no pós-edital. Quantas horas diárias de estudos? Você teve que abdicar de algo? Então, quando saíam os editais das provas que eu fiz, eu parava de trabalhar. Daí eu estudava mesmo. Olha, eu não gosto muito de falar, estudava X horas por dia, porque eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. O fato de um cara que estuda 10 horas, 12 horas por dia não significa que ele é melhor que um cara que estuda 6 ou que estuda 4. O que importa é você absorver aquilo mesmo. Pode parecer clichê, né, esse papinho, mas é a pura verdade, cara. Horas de estudo não significam nada se você não absorver aquilo de maneira efetiva. Mas eu acho que no pós-edital, olha, era dias de 12 horas de estudo, por aí. Tinha que deixar o trabalho mesmo, né? Tinha. Só, assim, uma coisa que eu não abdico é de exercício físico, que me ajudou bastante. Primeiro que você dá uma respirada, é a hora do seu dia que você dá uma respirada, e outra que é comprovado, né, que você alinhar exercício físico com estudo, você vai ter uma performance muito melhor. Uhum. Mas a média diária era isso aí mesmo, 12 horas por dia, 10 horas por dia. Claro que quando sai o edital e você faz o pós-edital, você já está num nível avançado, né? Você já tem uma maturidade de estudo legal. Então você já consegue acelerar determinados turnos. Você faz ele mais rápido que alguém que está num nível ainda regular. Mas mesmo assim, é bastante coisa, então... Me fala o que você achou do planejamento da ALS no pós-edital. Me fala como foi programada a revisão do conteúdo. Cara, o planejamento do pós, não tem como eu te falar que ele é melhor do que o do pré, porque o do pré também é bom, porque ele te dá uma base boa. Mas é assim, é um ritmo puxado, você não pode deixar cair a bola ali.
Mas, como eu te falei, é tudo organizado. Não tem, se você seguir passo a passo, não tem mistério. Uhum. No pós-edital, eles dão muitos exercícios. Você praticamente vira automático na sua cabeça. Tem questões que você já consegue lembrar que, essa questão já caiu na prova tal, do ano tal, você já consegue fazer essas relações. Então você fica meio que automático e acredito que é dessa forma mesmo que teu cérebro consegue memorizar matérias, detalhes assim mínimos. É só dessa forma, cara, é só massificando em exercício. E pós-edital é basicamente isso. E além disso tem as revisõezinhas rápidas programadas, que são tudo, senão porque é humanamente impossível você decorar tudo e armazenar. E essas revisõezinhas são, excelentes para você conseguir fazer as baterias de exercício naquele ritmo. Uhum. E me fala como ficou sua vida pessoal durante os estudos. Você teve o apoio da família? Olha, graças a Deus eu tive. Eu te falei no começo que eu não consigo imaginar uma pessoa que não tem apoio familiar ou das pessoas queridas dele ali em volta. Não consigo imaginar sendo diferente, não. Mas não é impossível. Mas eu tive, graças a Deus, muito apoio da minha família e de amigos. É claro que você vai ter que abdicar de algum tempo com amigos. Quem gosta de sair muito à noite, quem gosta muito de praia, você não precisa largar completamente, tá? Mas, acha um equilíbrio ali, porque é seu futuro, né? Então, assim, você tem que ponderar isso e acho que você vai amadurecendo e vai vendo que é o caminho para o seu futuro aquilo ali. Então, você não passa a ver como um sacrifício, não. Uhum. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, eu não pensei em desistir, não, mas eu fiquei bem baqueado numa prova que eu fiz, porque eu me sentia preparado para ela, porque eu estava num ritmo muito bom de estudo. Só que eu fiz a prova para Goiás ano passado. E assim, não era meu objetivo, não era o lugar que eu queria ir trabalhar, mas eu fui fazer a prova por experiência, porque eu já estava no nível legal de estudo e estava me considerando assim, bem para fazer. Só que, quem fez a prova sabe que era uma prova grande para você fazer em pouco tempo. Desde o começo, inclusive, o Eduardo, meu consultor, vinha me avisando: cara, essa prova, quem vai mandar bem é quem conseguir controlar o tempo. O tempo é muito curto para fazer uma prova dessa. Vai pensando nisso, vai controlando o teu tempo no preparo e tal. Mas comigo não funcionou. Eu não controlei bem o tempo na prova, me perdi. E assim, por conta disso, não consegui fazer a prova toda. E o fato de você não conseguir fazer a prova toda me deixou muito agoniado. Porque depois que acabou a prova, você folhear e ver e falar, eu sabia fazer, a grande maioria dessas questões eu acertaria. Isso é bem... Mas assim, tudo serve para você crescer, cara. É experiência. Logo depois, a prova de Maricá foi logo depois dessa. E deu certo, entendeu? Então, assim, desistir, eu não queria desistir, mas eu fiquei bem baqueado, porque quando você tá confiante e toma uma dessa, você sente. Mas é isso aí, tem que seguir, cara. Senão... E me fala, o que você fazia para reduzir o estresse? Você falou de atividade física, né? Sim, era uma das maneiras que você tinha? Era. Como eu te falei, a minha maneira que eu encontrei é a atividade física. E, bom, a própria
a própria LS, ela sugere você tirar um dia de descanso. A pessoa, geralmente a galera curte final de semana, né? Ou sábado ou domingo. E, cara, eu acho importante, porque senão você meio que fica louco um pouco. Mas atividade física, para mim, foi essencial. E é aquilo, você tem que achar, como eu falei, equilíbrio. Galera que gosta de noitada, equilíbrio. Pô, você não precisa cortar 100%, mas você vai reduzir muito, senão você não vai chegar a lugar nenhum. É isso que eu penso, né? E você tinha alguma tática para manter o foco nos estudos? Cara, então, tem um momento que você, não tem como eu falar que não, que você fica um pouco desanimado. Principalmente, vamos lá, eu comecei a estudar em 2015. Em 2015 o país estava em crise. Uma crise assim bizarra, e não teve, tiveram pouquíssimos concursos para fiscal em 2015. Então, assim, eu fiquei um ano só estudando. Eu não fiz nenhuma prova, eu só estudei em casa um ano inteiro. Daí, quando eu acabei esse período regular, eu falei assim, beleza, agora eu já posso fazer prova. Vamos lá, vamos fazer prova. E não abri a prova. Isso é meio assim, se você não tiver, né? É meio frustrante. Se você não tiver psicologicamente bem, se você não tá mirando aquele plano a longo prazo ali, eu vou te confessar que você vai desmotivar, sim. E, cara, eu tinha umas conversas com o Eduardo, eu perguntava justamente isso, ele falava muito pra mim, cara, todo mundo tem dia ruim. Todo mundo tem dia ruim, lembra disso, não é só você que tá aí na bad, não, todo mundo. O que separa as crianças dos adultos é quem estuda mesmo no dia ruim. Pô, você não vai, no seu dia ruim, você não vai produzir o que você produz num dia excelente. Mas o que importa é você produzir, nem que seja o mínimo. No dia excelente você recupera, entendeu? É uma média de maturidade de estudo que você vai adquirir uma bagagem com o passar do tempo. Eu acho que o pensamento é esse. E assim, se você estiver mega estressado, conversa com o seu consultor, conversa com alguém que tem experiência nisso. Alguém que já passou, que você conhece. Conversa com um amigo que também estuda para concurso, porque ele sente a mesma coisa que você. Então, tudo isso ajuda muito a você continuar estudando. E me fala como que ficava seu emocional na noite anterior à prova. Você conseguia ter uma noite tranquila de sono? Cara, eu nunca fui uma pessoa que ficasse muito nervoso, não. Eu não costumo ficar nervoso em dia de prova, não, porque eu passei a pensar assim, eu dei o meu melhor, se não for para ser, não foi essa prova, porque não era para ser. Vai chegar uma hora, vai chegar a minha hora. Mas assim, é inevitável você sentir se você estiver muito bem preparado, muito bem focado, você vai sentir aquele friozinho na barriga antes da prova, mas é aquilo, cara, respira fundo, se concentra, que não tem erro. Você pode não ir bem numa prova, mesmo estando preparado, mas isso não significa que você tá no caminho errado, não. Meio que tem isso, tá? Tem meio que a prova te escolhe um pouco. Porque você pode estar muito bem preparado e vai mal. Uma semana depois tem uma prova, você vai bem. Foi o meu caso. Logo depois tive outra prova, eu fui bem também. Não o suficiente para ser aprovado, mas fui bem também. Então, é constância. Mas você ia confiante para a prova? Eu ia confiante. Eu ia confiante. Principalmente, assim, a primeira prova que eu fiz de experiência, eu fui assim, vou ver qual é. Vamos ver como é que tá meu nível. E eu fui bem. Isso foi bom para levantar, assim, mas assim, é puro ego, tá?
É puro ego. Você levanta, mas você tem que ser racional. Assim como você não pode ficar completamente desesperado, senão até o que você sabe você vai errar. Uhum. Eu acho que é muita maturidade, cara. Você tem que perceber qual o nível que você tá de maturidade, mas o problema é quando você se sente bem e vai mal. Nessa hora que você tem que, sentar, respirar e se controlar, senão você pode perder aí Você pode querer desistir no meio do caminho, tava quase lá. É meio... esse ponto, assim, da linha da história, ele é bem essencial. Você tem que tomar essa decisão aí. Uhum. Lucas, a LS Concursos, ela dá algumas dicas para o dia da prova, né? Algumas estratégias, assim. É um planejamento na ordem das resoluções das questões, do controle de tempo, né? Por exemplo. Eu queria saber se você chegou a usar essa estratégia e se você usou, se te ajudou. Eu usei algumas coisas, assim, a LS dá sugestões tanto de coisas não relacionadas a conteúdo, a matéria. Procura não comer coisas extremamente gordurosas no dia anterior para você evitar de passar mal na prova, coisas meio óbvias, né? Mas que são bons de relembrar. E quanto a conteúdo, ela disponibiliza, você recebe inclusive por e-mail, uns mega resumões assim rápidos de certas matérias que me ajudaram bastante. Porque assim, é uma quantidade enorme de matérias e você acaba esquecendo certos pontos. E você só de bater o olho rapidamente naquilo ali, você consegue lembrar. Eu recebi um resumão de auditoria muito bom antes de quase todas as provas que eu faço, e quase sempre eu acerto umas 3 questões por causa do resumo, porque tá fresquinho ali na memória, não tem como errar, entendeu? Eu usei sim. Vamos falar agora de um dia muito especial, que é o dia em que você viu o seu nome na lista de aprovados, né? E você consegue descrever para mim a sensação? Cara, assim, eu tentava ser o mais racional possível, tá? Mas assim, quando eu vi o gabarito da prova, eu já tava na expectativa, porque eu tinha ido muito bem, mas o fato de você ir bem não significa que você entrou. E aí você fica um mês nessa agonia, esperando sair resultado. Foi assim, talvez, eu vou te falar que se bobear foi a pior parte, porque você fica agoniado querendo ver logo, e é uma coisa que foge do seu controle, não tem o que você fazer. Daí eu comecei a fazer vários cálculos e tal, né? Não adiantava nada, tem que esperar, não tem jeito. E aí, cara, no dia que saiu, deu até se eu não me engano, tava programado para sair, acho que 2 horas ou 3 horas da tarde no site. Eu já tava ali aguardando, atualizando a página toda hora, e a página travando. Eu falei, que isso, gente? Pelo amor de Deus, abre logo. Quando saiu, cara, é uma sensação de alívio não sei, é difícil de descrever, hein? Sabe quando você... sensação de queda livre, mas de alívio? É meio que isso, você tira um piano das costas. É muito bom. E, aí você conta pra tua família, para as pessoas que te apoiaram depois. É muito bom, é meio difícil de descrever mesmo. Depois de tanto tempo, né, lutando ali, estudando pra caramba, né? Aí você dá uma notícia dessa, deve ser bem legal mesmo. Cara, é o que eu falo, só quem passa por isso sabe como é que é. Pessoa que tá de fora, ela pode imaginar, pode apoiar, mas só quem passa por isso sabe como é que é. E aí, na hora que vem o resultado, nossa senhora, é difícil de descrever mesmo.
Lucas, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Pô, não só indicaria, como indico. Já indiquei para vários amigos. Sem dúvida. Não, como eu te falei, de novo, eu não consigo pensar em outra forma de começar sem ser pela LS. Não consigo. Uhum. E me dá um conselho para aquelas pessoas que estão começando os estudos agora, né? E para aquelas pessoas que já estão estudando há algum tempo, mas não alcançaram ainda a aprovação. Que conselhos você poderia dar para essas pessoas? Vamos lá. Para pessoas que estão começando agora. Cara, regularidade acima de tudo. Aliás, isso vale para os dois. Isso vale para quem está no nível avançado também. Você tem que lembrar que todo mundo tem dia ruim. Não é só você. E você tem que estudar no dia ruim também. Isso é tudo, porque a probabilidade de você desistir no dia ruim não é baixa. Não é baixa. E é só consistência. Você não... Eu vejo muita galera falando, pô, o cara passou em primeiro para... Eu vi uns relatos, antes de eu começar a estudar, eu vi uns relatos do ISS Rio e ISS São Paulo, que eram duas provas que eu focava bastante. E a galera falava, pô, para passar nessa prova tem que ser muito gênio. Para passar nessa prova... Cara, não é isso. É consistência e só. Quem estuda é sentar na cadeira ali, estudar mesmo, regularidade. É isso que importa. Não é métrica de inteligência, não. É métrica de esforço. Tá? É isso que eu acredito. Uhum. Lucas, primeiramente eu quero te parabenizar pela sua aprovação. A LS Concursos agradece a confiança em nossa consultoria. Agradeço também pela entrevista, né, por nos contar toda a sua trajetória nos concursos, que você dessa maneira ajuda bastante gente, né, que está nessa vida de estudos. Muito obrigada. Que bom, que isso. Eu que agradeço a LS aí pela parceria, acaba virando uma parceria. Agradeço meu consultor pra caramba. O cara foi assim, foi 10, foi essencial no meu caminho. E, espero que ajude aí quem tá começando. Não deixa a bola cair não. Vai, consistência. Vai, uma hora vai dar certo, não desiste não. É isso aí. Tá bom? Obrigada, Lucas. Nada, que isso. E você que está pensando numa carreira pública, entra lá no nosso site lsensino.com.br e conheça a nossa metodologia.